Olá, queridos irmãos. Estamos vivendo uma crise. Estamos vivendo em uma crise. Quais são os benefícios da crise? Existe benefício na crise? Olha só. Ontem assisti uma reportagem sobre a empresa Amazon. A empresa Amazon, que distribui produtos pela internet e atende pedidos pela internet, está contratando milhares de funcionários, porque nesta crise do coronavírus, ela não tem dado conta de atender aos seus clientes, os pedidos de compras pela internet. E se pensarmos então nas empresas que fabricam e revendem o álcool em gel, eles estão em crise? Com certeza, a crise para a maioria, a crise que é para a maioria, traz benefícios para alguns setores da economia e da sociedade. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para os benefícios das crises, os benefícios espirituais das crises. Existe benefício espiritual numa crise? O que é que você e eu podemos aproveitar da crise? O que é que nós podemos fazer para aproveitar o momento de crise? Olha só, a Bíblia diz no livro de Daniel, que Daniel estava lá, era um alto funcionário de Nabucodonosor, do reino de Babilônia, mas Daniel nunca tinha pregado. Ele estava ali, um pregador silencioso. Quando acontece a crise, quando o decreto de morte é pronunciado, que incluía também Daniel, então ele se propõe a pregar. Então ele se preocupa. Ora, então essa crise foi bom, foi uma bênção. Qual foi o resultado da crise, do decreto de morte no tempo de Daniel? O resultado é que ele e seus amigos, ameaçados de morte, entraram em oração. Isso mesmo, eles fizeram uma campanha de oração. É o que eu e você podemos fazer nessa crise. Orar, suplicar a Deus, clamar ao Senhor por graça, por misericórdia. Pedir a Deus que poupe o seu povo. E qual foi o resultado da oração de Daniel e seus amigos? Isso mesmo, você sabe a história. Deus revelou-se a Daniel, revelou a Daniel seus planos com relação ao reino e ao que ocorreria também no futuro. Ao reino de Nabucodonosor e o que aconteceria também no futuro e até aos nossos dias. Então foi numa grande crise que Daniel resolveu orar. Foi numa grande crise que Daniel resolveu pregar, falar do Evangelho. Também me recordo da crise que passou os discípulos. Depois da morte de Jesus e ascensão, depois do apedrejamento de Estevão, Saulo e o Sinédrio estavam com sede de sangue dos cristãos. E surgiu em Jerusalém uma grande crise, uma grande perseguição. Apenas os apóstolos ficaram ali. Os demais discípulos foram todos expulsos de Jerusalém. Eles estavam todos concentrados ali, com medo ou com conforto, estavam ali em Jerusalém. Em Atos capítulo 8, verso 4, diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Qual foi o benefício da crise nos dias dos discípulos e apóstolos nesta época? Descrita em Atos 8. O benefício foi que, ao espalhar os discípulos pela perseguição, Deus fez com que eles cumprissem o seu propósito, que talvez de outra maneira eles não se disporiam a cumprir. É de pregar o Evangelho em outras regiões que estavam negligenciadas da presença dos representantes de Jesus, dos cristãos. E nós sabemos, meus irmãos, que a função da igreja é esta. A função da igreja é pregar. Muitas coisas têm sido ditas durante essa crise. Muitos pregadores, pastores, mensageiros, profetas têm dado aí as suas interpretações, as suas profetadas, profecias falsas, predições falsas. Mas nós sabemos o que a palavra de Deus diz a respeito do que está acontecendo. É apenas um sinal, um início, um prenúncio das crises difíceis que virá sobre o mundo. Crise em todos os setores, crise de todas as formas, de todos os tipos, para provar a nossa fé, para sabermos nós mesmos nos conhecer
e saber em que está ancorada a nossa fé. E Deus está nos testando para saber que tipo de reação vamos ter durante a crise. O que precisamos fazer na crise? Orar. Fazer campanha de oração. Dedique o tempo de quarentena em que você está em casa, não na Netflix, não nos seriados preferidos, mas dedique-se na palavra de Deus, na leitura, no estudo e na oração. E a bênção virá quando mais dela precisarmos. Que Deus abençoe você. Amém.